Não pode atrasar hoje, não pode atrasar hoje. Camila repetia o mantra enquanto disparava pela estação de metrô lotada. Seu cabelo castanho escuro grudava na testa suada, a bolsa de trabalho batendo contra seu quadril, a mochila de bebê pesando em suas costas como uma âncora. O telefone vibrou em seu bolso pela quinta vez em 10 minutos. Claire, a babá, cancelando novamente. Estou com febre. Sinto muito. Não posso ficar com Noah hoje. O pânico subiu por sua garganta como Billy. A apresentação trimestral da Lancaster Enterprises seria em menos de 2 horas. Seu chefe, Enzo Lancaster, o CEO mais temido da indústria financeira, jamais aceitaria um atraso. Muito menos uma assistente administrativa aparecendo com um bebê de 6 meses. Lágrimas ameaçaram brotar enquanto ela digitava freneticamente, tentando contatar qualquer babá de emergência disponível. Nada, nenhuma. O destino estava conspirando contra ela naquela manhã de segunda-feira. Mamãe vai resolver, meu amor, sussurrou para Noah, que a observava com olhos curiosos do carrinho, completamente alheio ao desastre iminente. Aos 24 anos, Camila Oliveira já carregava o peso do mundo em seus ombros magros. Desde que o pai de Noah desaparecera ao saber da gravidez, ela lutava sozinha, equilibrando-se na corda bamba entre sobrevivência e desespero. O imponente arranha-céu da Lancaster Enterprises erguia-se ao céu como um monumento ao poder corporativo. 50 andares de vidro e aço, onde o sucesso era recompensado generosamente e o fracasso, punido sem misericórdia. Camila parou diante das portas giratórias, o coração martelando contra as costelas. Por favor, não deixe ele estar no escritório ainda, rezou silenciosamente. Senhora, crianças não são permitidas, declarou o segurança uniformizado, bloqueando sua entrada. Por favor, implorou, sua voz tremendo. Sou assistente do Sr. Lancaster. Trabalho no 40º andar. É uma emergência só por hoje. Algo em seus olhos desesperados deve ter comovido o homem. Sua responsabilidade, murmurou, afastando-se. No elevador, Camila tentou se recompor. Ajeitou a blusa social branca, agora amarrotada. Passou os dedos pelos cabelos desgrenhados. Seu reflexo no espelho metálico contava a história de noites mal dormidas e preocupações constantes. Mas seus olhos, esses ainda queimavam com determinação. Só mais 6 meses, sussurrou para si mesma. 6 meses e a promoção será minha. Poderemos nos mudar para um apartamento melhor. Tudo vai mudar. O 400º andar era um templo ao minimalismo e corporativo. Vidro, aço inoxidável, tons de cinza e branco. Não havia lugar para imperfeições ali. Não havia espaço para o caos da vida real. E, definitivamente, não havia lugar para bebês. O silêncio caiu como uma guilhotina quando as portas do elevador se abriram. Camila sentiu todos os olhares antes mesmo de vê-los. 20 pares de olhos, arregalados em horror coletivo. Mãos congelaram sobre teclados. Conversas morreram no meio das frases. Amanda, da recepção, fez um pequeno gesto de negação com a cabeça, os olhos arregalados em aviso silencioso. Ele chegou cedo, articulou sem emitir som. O coração de Camila afundou como pedra. Tentou passar rapidamente pelo corredor principal, rezando para alcançar sua mesa nos fundos sem ser notada. Noah, entretanto, escolheu aquele momento para soltar um gritinho animado, encantado com as luzes brilhantes do teto. E então, como se invocado pelo som, ele apareceu. As portas de vidro do escritório principal se abriram lentamente. Enzo Lancaster emergiu como uma força da natureza. Alto, imponente, vestindo um terno italiano azul marinho que parecia ter sido esculpido em seu corpo atlético. Cabelos negros perfeitamente controlados, maxilar definido e aqueles olhos, cinzentos como tempestade, frios como gelo ártico. Aos 35 anos,
Enzo já era lendário no mundo corporativo. O jovem prodígio que transformara a empresa familiar em um conglomerado global. O CEO que nunca sorria. O homem que demitira um gerente sênior por atender uma chamada do filho durante uma reunião importante. Seu olhar percorreu o escritório e pousou em Camila. Naquele momento, ela soube. Estava acabada. O tempo pareceu congelar enquanto ele caminhava em sua direção. Cada passo deliberado, medido. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio na parede distante. Senhorita Oliveira, Sua voz era baixa, controlada, terrivelmente calma. Vejo que trouxe companhia. Senhor Lancaster, posso explicar, começou ela, as palavras atropelando-se. Minha babá cancelou de última hora. Tentei encontrar substitutas, mas ninguém estava disponível. E sei que a apresentação trimestral é hoje. Não podia faltar. Por favor, Ele ergueu uma mão, interrompendo seu fluxo de palavras. O escritório inteiro parecia ter parado de respirar. Camila podia ver seu futuro desmoronando diante de seus olhos. O apartamento minúsculo que mal conseguia pagar, as contas médicas de Noah, o seguro-saúde que dependia deste emprego, as economias inexistentes. O desespero vinha em ondas. Enzo abriu a boca para falar, provavelmente para demiti-la ali mesmo, quando algo inesperado aconteceu. Noah, que estivera observando o homem alto com curiosidade, soltou outro gritinho, desta vez claramente de alegria. E então, para completo horror e espanto de Camila, estendeu seus bracinhos regordetes na direção de Enzo Lancaster. O gesto infantil era inequívoco. Um pedido. Um desejo. Como se reconhecesse algo no homem austero que ninguém mais conseguia ver. Algo mudou no rosto de Enzo. Foi sutil, quase imperceptível. Um tremor no canto dos lábios. Um brilho diferente naqueles olhos cinzentos, geralmente impenetráveis. Dor, surpresa, reconhecimento. Por 3 batidas de coração, Enzo Lancaster pareceu vulnerável. A transformação foi tão breve que Camila pensou ter imaginado. Seu rosto retornou à máscara impassível de sempre, mas havia algo diferente. Algo que não estava ali antes. Em meu escritório. Agora, ordenou ele, virando-se abruptamente e caminhando de volta para sua sala de vidro. As pernas de Camila tremiam enquanto o seguia. Colegas lançavam olhares de pena, alguns até fazendo pequenos gestos de despedida. Ninguém sobrevivia a um chamado assim. O escritório de Enzo era minimalista e intimidador, como ele. Uma mesa de vidro e aço, algumas cadeiras, uma parede inteira de janelas oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Nenhuma foto pessoal, nenhum toque de humanidade. Feche a porta, instruiu ele, sem olhar para ela. Camila obedeceu, segurando Noah com força contra o peito. O bebê, entretanto, continuava fascinado pelo homem alto, seus olhos azuis fixos nele. Sr. Lancaster, sei que não há desculpa para... Você tem família na cidade? Interrompeu ele, ainda de costas para ela, as mãos cruzadas atrás do corpo. Pergunta a pegou desprevenida. Não, senhor, sou só eu e Noah, o pai da criança. Não está presente, respondeu, seu tom endurecendo ligeiramente. Enzo se virou então, seus olhos encontrando os dela. Havia algo neles que ela nunca vira antes. Uma intensidade diferente. Isso não pode se repetir, senhorita Oliveira. Este é um ambiente profissional, não uma creche. Entendo completamente, senhor. Nunca acontecerá novamente. No entanto, continuou ele, aproximando-se lentamente, reconheço a situação difícil em que se encontra. Camila prendeu a respiração. Era isso, o prelúdio gentil antes da execução profissional. Não tenho escolha, a não ser... Noah escolheu aquele momento para esticar-se novamente em direção a Enzo, fazendo sons que claramente indicavam que queria ser pego. O bebê quase se jogou dos braços de Camila, determinado a alcançar o CEO.
Algo extraordinário aconteceu então. Enzo Lancaster hesitou. O homem que nunca hesitava, que tomava decisões bilionárias em segundos, parou no meio da frase. Seus olhos encontraram os do bebê, e uma comunicação silenciosa, inexplicável, pareceu passar entre eles. Por um instante fugaz, a máscara de frieza desapareceu completamente. Posso? A pergunta foi tão inesperada que Camila precisou de um momento para processar. O senhor quer segurá-lo? Sem responder, Enzo estendeu os braços. Com hesitação, ainda não acreditando no que estava acontecendo, Camila passou Noah para ele. O escritório inteiro, que observava através das paredes de vidro, pareceu coletivamente engasgar. O temido CEO, conhecido por sua frieza implacável, agora segurava um bebê contra seu peito caríssimo de grife italiana. Mais surpreendente ainda, ele o segurava corretamente, com confiança, como alguém que já fizera isso antes. Noah, encantado com a novidade, tocou o rosto de Enzo com mãozinhas curiosas. Um sorriso enorme iluminou seu rostinho. Ele gosta de você, comentou Camila, quase sem perceber que falara, em voz alta. Os olhos de Enzo encontraram os dela, e neles havia tanto, uma tristeza profunda, uma fúria contida, e algo mais, algo que fez o coração dela acelerar inexplicavelmente. Samuel, sussurrou ele, tão baixo que ela quase não ouviu. Como? O momento quebrou-se como vidro. Enzo piscou, a máscara profissional voltando a cair em seu lugar como uma cortina de ferro. Fique hoje, ordenou, devolvendo Noah para ela com cuidado surpreendente. Use a sala de descanso, providenciarei para que a apresentação seja movida para o final do dia. Camila ficou paralisada, incapaz de processar a reviravolta nos eventos. A partir de amanhã, no entanto, continuou ele, sua voz recuperando o tom frio habitual. Espero que tenha arranjos adequados para cuidados infantis. Se precisar de recursos ou recomendações, o departamento de RH pode ajudar. Sim, senhor. Obrigada, senhor. Quando ela se virou para sair, Enzo acrescentou. E, senhorita Oliveira? Sim? Isso não se repete. Esta é uma exceção única. Camila assentiu e saiu rapidamente, as pernas tremendo pelo que acabara de acontecer. No escritório, todos os olhos a seguiam, expressões atônitas em cada rosto. Carla, da contabilidade, aproximou-se furtivamente. O que aconteceu lá dentro? Sussurrou incrédula. Eu não sei ao certo, admitiu Camila, ainda processando. Através das paredes de vidro, podia ver Enzo de volta à sua mesa, aparentemente absorto em seu trabalho. Mas havia algo diferente em sua postura, uma tensão nos ombros que não estava lá antes. Quem é Samuel? Perguntou para si mesma, enquanto Noah, em seus braços, continuava a olhar na direção do escritório do CEO, como se sentisse uma conexão que ninguém mais podia ver. Naquele momento, Camila Oliveira percebeu que havia entrevisto algo que poucos, ou talvez ninguém, jamais viram. Um vislumbre do homem por trás da lenda. Um segredo doloroso escondido sob camadas de gelo controlado. E por alguma razão, que não conseguia explicar, sentiu uma súbita, inexplicável necessidade de descobrir mais, de entender o que se escondia por trás daqueles olhos cinzentos, de conhecer a história que havia transformado um homem em uma fortaleza impenetrável. Mal sabia ela que aquele dia marcaria apenas o início de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. 3 dias se passaram desde o incidente com Noah. 3 dias de olhares curiosos, sussurros nos corredores e especulações sem fim. A notícia se espalhou como fogo pela Lancaster Enterprises. O temido Enzo havia segurado um bebê nos braços e não demitira a mãe solteira que ousara trazê-lo ao trabalho. Camila tentava ignorar a atenção indesejada, mantendo-se concentrada em suas tarefas, mais eficiente que nunca. Havia algo a provar agora, que merecia a chance que ele lhe dera, que não era apenas a mãe do bebê,
mas uma profissional competente. Ele ficou olhando para sua mesa várias vezes hoje, sussurrou Marcela da recepção, inclinando-se sobre o cubículo de Camila durante o intervalo. Nunca vi Enzo Lancaster tão distraído. Está imaginando coisas, rebateu Camila, sem tirar os olhos da tela. Um relatório complexo de aquisições precisava ser finalizado até o final do dia. Sr. Lancaster provavelmente só está verificando se estou trabalhando em vez de fofocando. Marcela deu de ombros. Talvez. Mas tem algo diferente nele desde aquele dia. Afastou-se quando percebeu o próprio Enzo saindo de seu escritório, caminhando propositadamente em direção à mesa de Camila. O corpo inteiro dela tensionou. Nos últimos dias ele mantivera distância, comunicando-se apenas por e-mails diretos e breves. Parte dela esperava que o incidente fosse esquecido, que voltassem à dinâmica profissional de antes. Mas outra parte, uma parte que ela se recusava a reconhecer, não conseguia esquecer aquele momento de vulnerabilidade que vira em seus olhos. Senhorita Oliveira, sua voz grave fez um arrepio percorrer sua espinha. Preciso que revise estes documentos para a reunião de amanhã com a Horizon Tech. Sim, senhor, respondeu automaticamente, estendendo a mão. Seus dedos se tocaram brevemente na troca de pastas. Um contato acidental, insignificante. Mas o impacto foi imediato e chocante. Uma corrente elétrica que subiu por seu braço e acelerou seu coração. Os olhos dele encontraram os seus, e por um momento, um único pulsante momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Enzo recuou primeiro, a expressão ilegível. Em minha sala às 5, precisamos discutir os detalhes. E então se foi, deixando Camila com a respiração presa na garganta e uma sensação estranha no peito. O que havia sido aquilo? Às 5 em ponto, bateu nervosamente na porta do escritório dele. O dia inteiro passara em um borrão de números, planilhas e aquela estranha sensação de antecipação que não conseguia explicar. Entre. A voz dele soou abafada através da grossa porta. Enzo estava de pé junto à janela, observando o pôr do sol pintar o céu da cidade de laranja e vermelho. Seu perfil recortado contra a luz parecia esculpido em mármore, duro, perfeito, inalcançável. Os documentos estão revisados e anotados, Sr. Lancaster, informou ela, mantendo a voz firme e profissional, apesar do inexplicável nervosismo. Feche a porta, por favor, pediu ele, sem se virar. O clique da porta ecoou no amplo escritório. Camila permaneceu perto da entrada, pasta firme nas mãos, aguardando instruções. Como está seu filho? A pergunta veio inesperadamente, pegando-a desprevenida. Noah está bem. Uma nova babá começou hoje. Ela parece confiável. Enzo assentiu lentamente, ainda contemplando a cidade abaixo. Crianças precisam de estabilidade. Havia algo em sua voz, uma nota de dor contida que fez o coração dela apertar. O senhor tem filhos, Sr. Lancaster. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Imediatamente quis engoli-las de volta. Essa linha havia sido cruzada. O silêncio que seguiu foi denso, quase sufocante. Lentamente, Enzo se virou para encará-la. Seus olhos cinzentos, geralmente frios e calculistas, agora queimavam com algo que ela não conseguia nomear. Tive um filho, respondeu finalmente, cada palavra pesada como pedra. Samuel. Ele faleceu há 5 anos. Leucemia. O mundo pareceu parar. Então era isso, o nome sussurrado naquele dia, a forma natural como ele segurara Noah, a dor em seus olhos. Sinto muito, murmurou, a pasta agora esquecida em suas mãos. Eu não deveria ter perguntado. Não deveria mesmo, concordou ele, mas sem a frieza habitual. Aproximou-se de sua mesa, apoiando-se contra ela. Mas agora você sabe, o grande segredo de Enzo Lancaster. O homem de gelo perdeu um filho. Havia uma amargura crua em suas palavras, uma vulnerabilidade que ela jamais imaginara ver. Perder um,
E filho não faz de você um homem de gelo, respondeu suavemente. Pelo contrário, ele a encarou, surpreso com a resposta. É por isso que você com Noa, começou ela, incapaz de formular completamente a pergunta. Seu filho tem a mesma idade que Samuel tinha quando descobrimos a doença, explicou Enzo, desviando o olhar. Quando o vi, foi como. Suas palavras se perderam, uma lembrança de outra vida. Camila sentiu uma dor profunda pelo homem à sua frente. Não o CEO temido, não o chefe impiedoso, mas o pai que perdera seu filho, o homem por trás da lenda. Por que está me contando isso? Perguntou gentilmente. Porque não consigo parar de pensar naquele momento, admitiu ele, sua voz quase um sussurro. Quando te vi com seu filho, algo quebrou dentro de mim, algo que mantive enterrado por 5 anos. A confissão pairou entre eles, real e crua. Enzo Lancaster, o homem que não mostrava fraqueza, estava expondo sua ferida mais profunda. Depois que Samuel morreu, eu me transformei, continuou ele, as palavras saindo agora como uma torrente contida por tempo demais. Meu casamento desmoronou. Mergulhei no trabalho, construí esta empresa da forma mais impiedosa possível e funcionou. Por 5 anos, funcionou. Até que Noa apareceu, completou Camila, entendendo finalmente. Até que você apareceu, corrigiu. Ele, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Com sua determinação, sua força, e sim, com seu filho. Camila não sabia o que dizer. A atmosfera no escritório havia mudado. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Ela deu um pequeno passo à frente, sem pensar, como atraída por uma força invisível. Eu deveria demitir você naquele dia, murmurou ele, não se afastando quando ela se aproximou. Teria sido mais fácil, mais seguro. Para quem? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Seus olhos se encontraram novamente. A tensão entre eles era palpável, um fio esticado prestes a romper. Para nós dois, respondeu ele, a voz rouca, o tempo pareceu desacelerar. Camila estava perigosamente próxima agora, perto o suficiente para sentir o calor irradiando do corpo dele, para captar o cheiro sutil de sua colônia cara, para ver o pulso acelerado em seu pescoço. Enzo, sussurrou, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Foi como quebrar um feitiço, ou talvez libertar um. As mãos dele encontraram seu rosto, fortes e gentis ao mesmo tempo. Seus olhos cinzentos percorreram suas feições como se memorizassem cada detalhe, como se pedissem permissão. E então aconteceu. Seus lábios encontraram. Os dela não em um beijo gentil ou tentativo, mas em uma colisão devastadora. O beijo de um homem que mantivera emoções aprisionadas por anos. Feroz, desesperado, como se ele estivesse se afogando e ela fosse ar. Camila respondeu instintivamente, suas mãos agarrando a camisa dele, sentindo o corpo firme e quente sob o tecido caro. Seu mundo girou, reduzindo-se apenas àquele momento, àquela sensação. Anos de negligenciar seus próprios desejos, de ser apenas mãe, profissional, sobrevivente, evaporaram sob o calor daquele contato. As mãos dele deslizaram para sua cintura, puxando-a contra si com uma necessidade crua que fez um gemido suave escapar de sua garganta. O som pareceu despertá-lo. Enzo recuou abruptamente, os olhos arregalados em choque, não pelo que havia feito, mas pela intensidade do que sentira. Camila, eu... Começou, sua voz normalmente controlada agora trêmula. Isso foi completamente inapropriado. Eu sou seu chefe. Ela ainda estava atordoada, os lábios formigando, o corpo todo vibrando com sensações esquecidas. Não é só isso, respondeu, encontrando sua voz. Não é só meu chefe. Não depois disso. Ele passou a mão pelos cabelos negros. Um gesto surpreendentemente humano para alguém tão controlado. Isso é loucura.
Não deveríamos... Provavelmente não, concordou ela, surpreendendo-o com sua franqueza. Mas aconteceu. E você sabe tão bem quanto eu que isso vem crescendo desde aquele primeiro dia. Os olhos dele percorreram seu rosto, procurando respostas para perguntas que ele nem sabia como formular. Em seu peito, uma batalha silenciosa acontecia. O homem frio e calculista que construíra nos últimos 5 anos contra o homem que ele fora um dia. O homem que talvez ainda pudesse ser. Tenho um filho para criar, continuou Camila, sua voz mais firme agora. Não posso me envolver em complicações, por mais que você, instigou ele quando ela hesitou. Por mais que eu sinta algo que não deveria sentir, completou honestamente. Enzo respirou fundo, como se tentasse recuperar o controle. Afastou-se, criando distância física, como se isso pudesse diminuir a conexão que agora pulsava entre eles. Isso foi um erro, declarou, sua voz recuperando parte da frieza habitual. Sou seu superior. Há linhas que não deveriam ser cruzadas. Algo dentro de Camila murchou com a mudança repentina. A máscara corporativa havia retornado, e ela se sentiu subitamente exposta, vulnerável. Entendo perfeitamente, Sr. Lancaster, respondeu recuando para sua própria armadura profissional. Mas antes que pudesse se afastar completamente, ele segurou seu pulso. O toque enviou outra onda de eletricidade por seu corpo. Não entende, disse ele, a voz baixa e intensa. Não posso oferecer o que você merece. O que seu filho merece. Sou danificado, Camila. Quebrado de formas que você não imagina. A sinceridade em suas palavras a atingiu profundamente. Este não era o CEO calculista falando, mas o homem por trás da fachada. Todos nós temos cicatrizes. Enzo respondeu suavemente. Algumas são apenas mais visíveis que outras. Seus olhares se prenderam, comunicando verdades que palavras não podiam expressar. A tensão entre eles era quase insuportável. Não apenas desejo, mas reconhecimento. Duas almas feridas que, de alguma forma inexplicável, se reconheciam. O telefone na mesa dele tocou, quebrando o momento. Enzo soltou seu pulso lentamente, como se relutante em perder o contato. Isso não pode acontecer novamente, declarou. Mas seus olhos diziam algo diferente. Claro, Sr. Lancaster, concordou Camila formalmente, ajeitando sua blusa e recuperando a compostura. Sobre os documentos da Horizon Tech. Deixe-os na minha mesa, instruiu ele, virando-se para a janela. Novamente. Pode se retirar. Ela assentiu, mesmo sabendo que ele não podia ver, e dirigiu-se à porta. Com a mão na maçaneta, hesitou. Enzo! Ele não se virou, mas ela sabia que estava escutando. Obrigada por confiar em mim, com a verdade sobre Samuel. Um longo momento se passou antes que ele respondesse. Você foi a única pessoa para quem contei voluntariamente, admitiu ele. Tão baixo que ela quase não ouviu. Em 5 anos. O peso daquela confissão a acompanhou enquanto deixava o escritório. Do lado de fora, o andar estava quase vazio. Era tarde, a maioria dos funcionários já havia ido embora. Apenas algumas luzes permaneciam acesas. Camila caminhou até sua mesa, pernas trêmulas, coração acelerado. Seu mundo acabara de mudar completamente. Um beijo, um único beijo que continha mais paixão, mais verdade, mais conexão do que qualquer relacionamento que já tivera. Um beijo que nunca deveria ter acontecido. Um beijo que, ela sabia no fundo de sua alma, mudaria suas vidas para sempre. Ao pegar sua bolsa para ir embora, olhou para a foto de Noah em sua mesa. Seu precioso filho, o centro de seu universo. E agora, inexplicavelmente, conectado ao homem mais improvável. No reflexo da janela, podia ver Enzo ainda parado em seu escritório, silhueta imóvel contra o céu noturno. 2 mundos separados por vidro e circunstância. E ainda assim, algo havia começado,
algo que nenhum deles poderia controlar ou negar, algo que apenas começara a florescer. Uma semana se passou desde o beijo. 7 dias de olhares furtivos, corações acelerados e distância cuidadosamente mantida. No escritório, Enzo tratava Camila com fria formalidade. E-mails diretos, instruções breves, reuniões sempre com terceiros presentes. A máscara do CEO implacável estava firmemente no lugar, mas seus olhos o traíam. Quando pensava que ninguém observava, seu olhar buscava Camila pelo escritório. Seguia seus movimentos com uma intensidade que fazia os funcionários mais atentos erguerem as sobrancelhas em curiosidade. Não era o olhar de um chefe supervisionando uma subordinada. Era o olhar de um homem consumido por algo que não podia ou não se permitia ter. Camila fingia não perceber, mergulhando no trabalho com determinação renovada. Mas cada vez que sentia aqueles olhos cinzentos sobre ela, seu corpo inteiro reagia. Um calor subia por seu pescoço, sua respiração acelerava sutilmente, seus dedos tremiam sobre o teclado. "O que está acontecendo entre você e o Lancaster?" perguntou Marcela durante o almoço, inclinando-se sobre a mesa do refeitório corporativo. "Ele praticamente queima buracos em você com aqueles olhos." "Não seja ridícula", rebateu Camila, mexendo sem interesse em sua salada. "Ele é meu chefe, só está supervisionando meu trabalho." Marcela riu, incrédula. "Querida, já vi muitas dinâmicas de poder neste escritório. O que acontece entre vocês não é supervisão." Camila mudou de assunto, mas as palavras de Marcela permaneceram. Era verdade. O que acontecia entre eles estava além de definições simples. Não era apenas atração física, embora isso existisse em abundância. Era um reconhecimento, uma conexão em nível mais profundo, como se duas almas feridas tivessem se encontrado em meio ao caos corporativo. Naquela tarde, Enzo convocou uma reunião de emergência. A Davidson Corp retirara sua oferta de fusão, preferindo um concorrente. O ambiente na sala de conferências era tenso, executivos ansiosos observando nervosamente enquanto Enzo digeria as notícias. "Como deixamos isso acontecer?" Sua voz era controlada, mas carregada de fúria gelada. 6 meses de negociações, milhões em preparação legal. Ninguém ousou falar. Quando Enzo Lancaster estava assim, as cabeças rolavam. "Preciso dos relatórios completos até amanhã", ordenou, levantando-se. "E agora, todos fora, exceto você, Oliveira." Olhares preocupados foram lançados na direção de Camila, enquanto todos se retiravam apressadamente. Sabia o que pensavam. Que seria responsabilizada pelo fracasso, talvez até demitida. Quando a porta fechou, deixando-os sozinhos, Enzo soltou um suspiro cansado que ela jamais imaginara ouvir dele. Por um momento, o CEO invencível pareceu simplesmente exausto. "Você está bem?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Ele a encarou surpreso. "Acabo de perder um acordo de 300 milhões e você pergunta se estou bem?" "Sim", respondeu. "Simplesmente. Pergunto." Algo em sua expressão suavizou quase imperceptivelmente. "Por que se importa?" "Você sabe por quê", respondeu ela, sustentando seu olhar. O ar entre eles carregou-se com a eletricidade familiar. Desde o beijo era assim. Cada momento a sós tornava-se uma batalha contra o inevitável. "Precisamos de você na reunião em Chicago na próxima semana", disse ele finalmente, voltando ao tom profissional. 3 dias. "Claro, entendo se não eu puder por causa do seu filho." "Posso ir", respondeu prontamente. Sua mãe visitaria justamente naquela semana. Perfeito timing para cuidar de Noah. Enzo assentiu, um silêncio desconfortável caindo entre eles. Ambos sabiam o que 3 dias em outra cidade significavam. Oportunidade, perigo. "Sobre o que aconteceu na semana passada", começou ela. "Não acontecerá novamente", interrompeu ele firmemente. "Foi um lapso de julgamento. Nada mais."
As palavras doeram mais do que ela esperava. Entendo, Sr. Lancaster. Ele fechou os olhos brevemente ao ouvir o tratamento formal. Camila. O som de seu nome em seus lábios enviou arrepios por sua espinha. Era a primeira vez que a chamava. Assim, desde o beijo. É melhor assim, continuou ele mais suavemente. Você merece mais do que eu posso oferecer. E seu filho merece alguém completo. Não isto, gesticulou vagamente para si mesmo. Não me diga o que mereço, rebateu ela, surpreendendo-o com a firmeza. Ou o que meu filho precisa. Tenho lutado sozinha tempo suficiente para saber. Seus olhares se travaram, desafiadores, magnéticos. Você não sabe quem sou, disse ele, a voz baixa. O que fiz para chegar aqui? Que tipo de homem me tornei depois de perder Samuel? Então me mostre, desafiou ela. Por um momento, pareceu que ele se aproximaria, que quebraria a barreira invisível entre eles. Mas então seu telefone tocou, e o momento dissolveu-se como fumaça. Pode se retirar, senhorita Oliveira, disse ele, retornando à persona profissional. Receberá os detalhes da viagem por e-mail. Ela saiu da sala com o coração pesado, sem perceber que Enzo a observava até desaparecer no corredor, seus punhos cerrados com o esforço de não ir atrás dela. A semana passou lentamente. Conforme o dia da viagem se aproximava, a tensão entre eles crescia. Olhares que duravam demais, proximidade desnecessária ao revisar documentos, dedos que se roçavam acidentalmente ao trocar pastas. Pequenos momentos carregados de promessas não ditas, o escritório inteiro parecia sentir a energia entre eles. Os rumores cresciam, sussurrados nos cantos e durante os intervalos para café. Ele nunca foi assim, comentou Carla, da contabilidade. Em 5 anos, nunca o vi olhar para qualquer mulher desse jeito. No dia da partida, Camila acordou às 5 da manhã, ansiosa e inquieta. Passou tempo extra se arrumando, aplicando maquiagem leve, escolhendo cuidadosamente o vestido formal que usaria. Despediu-se de Noah com o coração apertado, confiando-o aos cuidados de sua mãe. Parece tensa, observou Dona Helena enquanto Camila pegava sua mala. É só trabalho ou tem algo mais nessa viagem? Só trabalho, mãe, respondeu rapidamente. Muito rapidamente. Dona Helena sorriu, conhecendo bem a filha. Cuidado com o coração, minha filha. Você já sofreu demais. O motorista da empresa chegou pontualmente às 7. Para surpresa de Camila, Enzo já estava no carro executivo, trabalhando em seu tablet. Ele mal ergueu os olhos quando ela entrou, mas ela notou como seus dedos pararam de digitar momentaneamente. A viagem até o aeroporto foi silenciosa e tensa. No jato privado da Lancaster Enterprises, sentaram-se distantes um do outro. Ele absorto em documentos, ela fingindo ler relatórios enquanto seu coração batia descompassado. Chicago recebeu-os com chuva fina e céu cinzento. O hotel era o mesmo da última viagem de negócios, luxuoso, discreto, com vista panorâmica para o lago. Desta vez, porém, não havia um bebê entre eles. Não havia justificativa para o nervosismo que crescia a cada minuto. Descanse um pouco, instruiu Enzo no saguão do hotel, enquanto o concierge providenciava seus quartos. Reunião às 4, jantar com os executivos da Maxwell Inc. às 8. Os quartos eram adjacentes, separados apenas por uma parede. Camila podia jurar que ouvia a respiração dele através do gesso, embora soubesse que era impossível. Deitou-se na cama king size, encarando o teto, tentando acalmar seu coração. O que estava acontecendo com ela? Era mãe solo, profissional dedicada, sempre racional, e agora comportava-se como adolescente apaixonada por seu chefe, ainda por cima. O temido Enzo Lancaster, o homem que, até algumas semanas atrás, a aterrorizava. Mas não era mais aquele Enzo que ocupava seus pensamentos. Era o homem por trás da máscara. O pai que perdera um filho, o homem cujos olhos revelavam uma dor tão profunda quanto a sua. A reunião da tarde transcorreu estranhamente bem.
Enzo estava em seu elemento, negociando com precisão cirúrgica, ocasionalmente delegando a Camila explicações detalhadas. Trabalhavam em sincronia perfeita, como se conseguissem ler os pensamentos um do outro. Os executivos da Maxwell, claramente impressionados, concordaram com os principais termos do acordo. "Formamos uma boa equipe", comentou ele, enquanto voltavam ao hotel para se preparar para o jantar. "Sim", concordou ela simplesmente, sentindo o calor subir pelo pescoço ao perceber como aquilo soava. Como um elogio, um reconhecimento de algo maior entre eles. O jantar foi no restaurante do último andar do hotel. Ambiente sofisticado, luzes baixas, vista espetacular da cidade iluminada. Camila usou o vestido azul noite que comprara especialmente para a ocasião, um pouco mais ousado que suas escolhas habituais. Quando Enzo a viu no lobby, seus olhos escureceram visivelmente, percorrendo sua figura em uma apreciação que estava longe de ser profissional. "Você está..." começou ele, aparentemente perdendo as palavras. "Apresentável", sugeriu ela com um pequeno sorriso. "Devastadora", completou ele, tão baixo que quase não ouviu. Durante o jantar, mantiveram uma fachada impecavelmente profissional, mas a tensão entre eles era palpável. Cada olhar, cada sorriso contido, cada movimento casual, tudo parecia parte de uma dança complexa que ambos executavam sem ensaio prévio. Quando os executivos da Maxwell finalmente se despediram, já passava da meia-noite. A chuva que ameaçara o dia todo finalmente desabava, golpeando as amplas janelas do restaurante. "Acho que conseguimos", comentou Camila enquanto observavam. "A chuva. O acordo, quero dizer." "Sim", concordou Enzo, girando distraidamente a taça de vinho. "Você foi excepcional hoje." O elogio genuíno aqueceu seu peito. "Obrigada. Este acordo significa muito para a empresa", continuou ele. "Depois do fracasso com a Davidson, precisávamos disso." "Você precisava disso", corrigiu ela suavemente. "Vi como ficou afetado quando a Davidson recuou." Ele a estudou com expressão curiosa. "Como consegue ver através de mim assim?" "Ninguém. Mas percebe. Talvez porque ninguém mais está realmente olhando", respondeu honestamente. O silêncio que seguiu foi carregado de possibilidades. Estavam sozinhos agora, o restaurante quase vazio àquela hora. A chuva criava uma cortina de privacidade ao seu redor, isolando-os do mundo lá fora. "Deveríamos voltar aos quartos", disse ele finalmente, sinalizando para o garçom trazer a conta. No elevador, ficaram em silêncio. Não era necessário falar. A eletricidade entre eles dizia tudo. Quando as portas se abriram no andar deles, Camila saiu primeiro, sentindo seu olhar acompanhá-la pelo corredor silencioso. Na porta de seu quarto, suas mãos tremeram ligeiramente ao inserir o cartão. Sentia a presença dele atrás de si, a apenas alguns passos de distância. "Boa noite, Sr. Lancaster", disse virando-se para encará-lo. Ele permaneceu imóvel no corredor, a poucos metros de distância, os olhos fixos nela, com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. "Enzo", corrigiu ele suavemente, "quando estamos sozinhos, sou apenas Enzo." A correção pairou entre eles como uma oferta, uma ponte sobre o abismo que os separava. "Boa noite, Enzo", repetiu ela, a voz quase um sussurro. Ele deu um passo à frente, e então outro. Parou próximo o suficiente para que ela sentisse seu perfume, para ver o pulso acelerado em seu pescoço. "Diga-me para ir embora", murmurou ele, a voz rouca. "Diga-me para voltar para meu quarto, e eu irei." Uma escolha. Ele estava dando a ela o poder de decidir. "E se eu não disser?" respondeu, o coração martelando contra as costelas. Os olhos dele escureceram. "Então não sei se conseguirei me controlar desta vez." A confissão crua enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. "Quem disse que quero que se controle?" Foi o suficiente. Algo quebrou na expressão dele.
a última barreira de resistência, desmoronando completamente. Em um movimento fluido, Enzo eliminou a distância entre eles, pressionando-a contra a porta do quarto, seus lábios encontrando os dela com fome desesperada. Desta vez, não havia hesitação, não havia surpresa. Havia apenas necessidade, crua, primitiva, avassaladora. As mãos dele encontraram sua cintura, depois deslizaram para cima, emaranhando-se em seus cabelos. Ela respondeu com igual fervor, puxando-o pela lapela do paletó, sentindo a solidez de seu corpo contra o dela. O beijo aprofundou-se, línguas dançando, respirações ofegantes. Uma de suas mãos deslizou para a nuca dela, a outra para sua coxa, levantando perigosamente a barra do vestido. Camila gemeu baixinho, o som engolido por seus lábios. "Vamos entrar", sussurrou ela contra sua boca. "Por favor." Sem quebrar o contato, Enzo alcançou o cartão que ela ainda segurava, abrindo a porta com um movimento hábil. Entraram aos tropeços, a porta fechando-se atrás deles com um clique suave que selava seu destino. Na escuridão do quarto iluminado, apenas pelas luzes da cidade que entravam pelas cortinas entreabertas, Enzo finalmente afastou-se o suficiente para olhar em seus olhos. "Tem certeza?" perguntou, o rosto uma máscara de desejo contido. "Se continuarmos, não haverá volta." Camila tocou seu rosto, sentindo a tensão em seu maxilar, a rara vulnerabilidade em seu olhar. "Acho que já passamos desse ponto há muito." "Tempo", respondeu honestamente. Como em confirmação, trovões ecoaram ao longe e a chuva intensificou-se contra as janelas. Uma tempestade perfeita para acompanhar o turbilhão dentro deles. Suas bocas encontraram-se novamente, desta vez com desespero renovado. As mãos dele deslizaram pelo zíper de seu vestido, expondo suas costas nuas ao ar fresco do quarto. Ela empurrou seu paletó pelos ombros, depois atacou os botões de sua camisa, ansiosa por sentir sua pele. "Você é linda", murmurou ele, afastando-se, para observá-la quando o vestido finalmente caiu aos seus pés. Mais do que imaginei. A confissão de que ele a imaginara assim fez um rubor subir por seu corpo. Enzo a ergueu então, como se não pesasse nada, carregando-a até a cama king size. Deitou-a com surpreendente suavidade, pairando sobre ela por um momento que pareceu eterno. "Não tenho feito nada além de pensar em você", confessou ele, deslizando os dedos por seu rosto, seu pescoço, descendo até o vale entre seus seios. "Tentei lutar contra isso. Deus sabe que tentei." "Eu também", admitiu ela, arquejando quando a mão dele encontrou seu seio. "Mas algumas coisas são inevitáveis." E eram. Naquele momento, com a tempestade rugindo lá fora e seus corpos finalmente entregues um ao outro, Camila entendeu que isto sempre fora seu destino. Desde o momento em que entrara no escritório com Noah nos braços. Desde o instante em que vira a verdadeira dor nos olhos dele, seus corpos se encontraram em sincronia perfeita, como se tivessem sido feitos um para o outro. Cada toque, cada beijo, cada movimento, tudo ecoava com uma intimidade que ia além do físico. Era a alma reconhecendo alma. Quando finalmente chegaram ao ápice, foi como uma explosão de estrelas. O nome dele escapou de seus lábios como uma prece. O dela, dos dele, como uma confissão há muito contida. Depois, deitados entre lençóis desarrumados, a respiração ainda irregular, o suor esfriando em suas peles, encararam-se nos olhos. Não havia mais barreiras entre eles. Não havia CEO e assistente, apenas um homem e uma mulher com suas cicatrizes e esperanças. "Isso muda tudo", sussurrou Enzo, traçando padrões suaves em sua pele nua. "Já estava mudado", respondeu ela, aconchegando-se mais perto. "Só demoramos para aceitar." Ele a puxou contra seu peito, os braços envolvendo-a como se temesse que ela pudesse desaparecer. "Tenho medo", admitiu, a voz quase inaudível. "Do quê?" "De sentir novamente, de me importar,
de perder. Camila ergueu-se ligeiramente, olhando diretamente em seus olhos. Não posso prometer que nunca haverá dor, Enzo, mas posso prometer que vale a pena sentir, mesmo com o risco. Ele a estudou por um longo momento, como se absorvesse cada detalhe de seu rosto. Quando Samuel morreu, jurei que nunca mais me permitiria ser vulnerável assim. E então você apareceu, com seu filho, sua força, sua honestidade. Sua voz falhou. Você derrubou todos os muros que construí. Talvez precisassem cair, sussurrou ela, tocando seu rosto gentilmente. Lá fora, a tempestade começou a amainar. A chuva passou de torrencial a constante, um ritmo suave contra as janelas. Dentro do quarto, uma calma diferente se estabelecia. Não há ausência de emoção, mas sua aceitação plena. O que acontece agora? Perguntou ela, finalmente dando voz à pergunta que pairava entre eles. Enzo entrelaçou seus dedos aos dela. O gesto surpreendentemente íntimo após tudo que haviam compartilhado. Não sei, admitiu honestamente. Só sei que não posso mais. Fingir que não sinto o que sinto por você. E o que sente? Pressionou ela, precisando ouvir. Ele a encarou, os olhos revelando uma vulnerabilidade que há meses seria impensável no poderoso Enzo Lancaster. Que você trouxe luz para uma vida que esteve na escuridão por muito tempo, respondeu simplesmente. E que estou cansado de lutar contra isso. As palavras, tão simples e verdadeiras, encontraram um eco no coração dela. Não era uma declaração de amor, ainda não, mas era um começo, uma promessa. Um homem emergindo das sombras, buscando o sol. Camila sorriu, aninhando-se mais perto dele. Então não lute mais. Seus lábios encontraram-se novamente, desta vez em um beijo suave, cheio de possibilidades futuras. E enquanto adormeciam nos braços um do outro, embalados pelo som da chuva que finalmente diminuía, ambos sabiam que ao amanhecer, um novo capítulo começaria. Um capítulo que nenhum dos dois poderia ter previsto, mas que talvez ambos estivessem esperando desde o primeiro olhar. O retorno a São Paulo foi diferente de qualquer viagem corporativa que Camila já fizera. No jato privado da Lancaster Enterprises, não se sentaram distantes como na ida. Enzo trabalhou ao seu lado, permitindo-se pequenos toques aparentemente acidentais, dedos que se roçavam ao passar em documentos, joelhos que se encontravam sob a mesa estreita, olhares que diziam muito mais que palavras. Precisamos ser discretos no escritório, comentou ele durante o voo, sua voz baixa mesmo com apenas a tripulação mínima presente. Por enquanto. Ela assentiu, compreendendo as complicações. Ele era o CEO, ela, assistente administrativa. O mundo corporativo adoraria destruir a reputação de ambos, rotulando-a como oportunista e a ele como predador. Não me importo com o que pensam de mim, disse ele, surpreendendo-a ao ler seus pensamentos. Mas não permitirei que prejudiquem sua carreira ou sua reputação. Como faremos isso funcionar? Perguntou ela, a realidade começando a se impor sobre a bolha mágica que haviam criado em Chicago. Um dia de cada vez, respondeu ele, tomando sua mão brevemente. É tudo que posso prometer agora. Quando o avião pousou, Camila sentiu um frio na barriga, de volta à realidade, de volta às complicações. Noah, o trabalho, os olhares curiosos, as fofocas corporativas. Tudo parecia intimidante depois da intimidade perfeita que haviam compartilhado. No aeroporto, separaram-se formalmente. Ele para uma limusine executiva, ela para um táxi comum. A máscara profissional voltou a cair sobre ambos como uma cortina de ferro. Mas antes de se afastarem, Enzo murmurou: virei esta noite, preciso conhecer seu filho propriamente desta vez. O coração dela disparou. Não era apenas um caso. Não era apenas desejo. Era algo mais profundo, mais significativo.
Dona Helena percebeu imediatamente a mudança na filha quando Camila entrou no pequeno apartamento. Aconteceu alguma coisa nessa viagem, comentou enquanto observava Camila abraçar Noah com força, cobrindo o rostinho risonho de beijos. Você está diferente. Muita coisa aconteceu, mãe, admitiu Camila sem elaborar. Algumas verdades precisavam ser processadas primeiro, protegidas como sementes frágeis antes de expostas ao mundo. À noite, após Dona Helena partir e Noah adormecer, Camila encontrou-se arrumando freneticamente o apartamento. Descartou embalagens de comida, reorganizou livros, trocou lençóis, parou diante do espelho, encarando seu reflexo. Olhos brilhantes, bochechas coradas, uma versão de si mesma que não via há muito tempo. Às 9, a campainha tocou suavemente. Enzo Lancaster estava parado à sua porta. Não o CEO em seu interno impecável, mas um homem em jeans escuros e camisa azul simples. Em suas mãos, um pequeno urso de pelúcia e uma garrafa de vinho. Entre, convidou ela, subitamente nervosa. Este era seu mundo. Simples, modesto, tão distante do universo luxuoso dele. Ele observou o apartamento pequeno, mas aconchegante, com interesse genuíno, não com o julgamento que ela temera. É um belo lar, comentou, e ela percebeu que ele realmente acreditava nisso. Sente-se, amor, aqui. Não é muito, mas é perfeito, interrompeu ele gentilmente. Como você. Coraram como adolescentes, ainda navegando esta nova intimidade fora do quarto de hotel, fora da adrenalina da primeira noite juntos. Noah está dormindo, explicou ela, aceitando o vinho que ele oferecia. Mas acorda cedo. Você pode conhecê-lo propriamente amanhã, se quiser ficar. A pergunta não formulada pairou entre eles. Quero ficar, confirmou Enzo, aproximando-se para tocar seu rosto. Não apenas esta noite. A confissão fez seu coração acelerar. Havia uma promessa ali, não expressa totalmente, mas sentida. Conversaram, por horas, compartilhando histórias que nunca caberiam no ambiente corporativo. Ela falou sobre sua gravidez solitária, sobre o abandono do pai de Noah, sobre os sonhos que adiara. Ele revelou mais sobre Samuel, não apenas sua morte, mas sua vida. Os passeios no parque, as noites lendo histórias, o terror do diagnóstico, a impotência diante da doença implacável. Quando ele morreu, algo morreu em mim também, admitiu Enzo, a voz embargada. Meu casamento já estava frágil, mas desmoronou completamente. Sofia não suportava olhar para mim. Eu a lembrava muito dele. E eu mergulhei no trabalho. Transformei a empresa, transformei a mim mesmo no homem de gelo, completou Camila suavemente. Era mais fácil não sentir nada, confessou. Até você aparecer com Noah naquele dia. Adormeceram entrelaçados no sofá estreito, a conversa, fluindo até que o cansaço os venceu. Foi o choro suave de Noah que os acordou ao amanhecer. Camila ergueu-se rapidamente, indo até o quarto do bebê. Quando retornou com o filho sonolento nos braços, encontrou Enzo parado no centro da sala, subitamente hesitante, quase vulnerável. Noah, disse ela suavemente para o bebê, lembra do moço que você conheceu no escritório, aquele que você gostou tanto? Os olhinhos sonolentos do bebê focaram-se em Enzo, e então, como naquele primeiro dia, seus bracinhos se estenderam na direção dele, um gesto de reconhecimento, de aceitação inexplicável. Com mãos ligeiramente trêmulas, Enzo o pegou. E ali, naquele apartamento simples iluminado pelos primeiros raios de sol, algo mágico aconteceu. Noah encostou a cabecinha no peito de Enzo e suspirou contentamente, como se encontrasse um lugar familiar. Lágrimas não derramadas brilharam nos olhos do homem que o mundo corporativo conhecia como implacável. Olá, campeão, sussurrou a voz rouca de emoção. Camila observou o coração transbordando. Duas almas feridas encontrando cura uma na outra. As semanas seguintes passaram como um sonho febril.
No escritório mantinham a fachada profissional. Ele, o CEO exigente, ela, a assistente eficiente. Mas à noite, na privacidade do apartamento de Camila, transformavam-se. Enzo revelava-se um homem completamente diferente, longe das paredes corporativas. Lia histórias para Noah antes de dormir. Construía torres de blocos no tapete da sala. Preparava jantares surpreendentemente bons na cozinha minúscula. Nunca imaginei Enzo Lancaster cozinhando macarrão em uma panela comum. Riu Camila certa noite, observando-o mexer molho na panela. Há muitas coisas sobre mim que ninguém imagina, respondeu ele, puxando-a para um beijo rápido. Coisas que estou reaprendendo sobre mim mesmo. A transformação não passava despercebida no escritório. O homem de gelo estava descongelando. Funcionários notavam pequenas mudanças. Um bom dia ocasional, reuniões menos tensas, decisões mais equilibradas. O que está acontecendo com Lancaster? Perguntou Marcela durante o almoço. Ele sorriu para o estagiário ontem. Sorriu! Camila deu de ombros, escondendo seu conhecimento por trás de uma expressão neutra. Estas mudanças eram presentes particulares, tesouros que só ela compreendia completamente. Uma noite, após colocarem Noah para dormir, Enzo surpreendeu-a com uma proposta inesperada. Venha conhecer minha casa. Ela hesitou. Em quase 2 meses de relacionamento, nunca haviam ido à cobertura dele. Seu apartamento pequeno tornara-se o refúgio deles, um mundo à parte da Lancaster Enterprises. Tenho algo para te mostrar, insistiu ele suavemente. A cobertura era exatamente como ela imaginara, espaçosa, elegante, com vista panorâmica da cidade. Mas estranhamente fria, quase impessoal, como se fosse um hotel de luxo, não um lar. Você realmente não vive aqui, comentou, percorrendo os ambientes imaculados. Apenas existe. Existia, corrigiu ele, guiando-a por um corredor. Até conhecer você e Noah. Pararam diante de uma porta fechada. Enzo respirou fundo antes de abri-la. O quarto, além da porta, fez Camila prender a respiração. Era um quarto infantil, não um antigo preservado como memorial, mas um novo, recém-decorado, com cores vivas, móveis modernos, brinquedos cuidadosamente arranjados. É para Noah, explicou Enzo, observando atentamente sua reação. Para quando vocês, se quiserem... Ele não completou a frase. Subitamente inseguro. Uma raridade para o poderoso CEO. Está me pedindo para morarmos juntos? Perguntou ela, o coração acelerado. Estou pedindo muito mais que isso, respondeu ele, aproximando-se para tomar suas mãos. Estou pedindo uma família, Camila. Estou pedindo um futuro. Ela sentiu lágrimas nos olhos. É muito rápido, sussurrou. Tenho 35 anos, respondeu ele, com um pequeno sorriso. Perdi 5 deles, escondido atrás de muros de gelo. Não quero perder mais tempo. A sinceridade em seus olhos era avassaladora. Este não era mais o Enzo Lancaster que conhecera naquele primeiro dia aterrorizante no escritório. Era o homem por trás da máscara, vulnerável, honesto, corajoso, o suficiente para arriscar seu coração novamente. Precisamos pensar em Noah, argumentou ela, embora seu coração já soubesse a resposta. Estou pensando nele, garantiu Enzo. Em dar a ele não apenas uma casa maior ou oportunidades, mas um pai que o amará como seu próprio filho. A palavra pai pairou entre eles como uma promessa sagrada. Não temos que decidir agora, acrescentou ele, vendo sua hesitação. Apenas saiba que estou pronto quando vocês estiverem. Beijaram-se então, no meio daquele quarto que representava esperança, futuro, recomeço. A decisão final veio de forma inesperada, 3 semanas depois. Camila estava em sua mesa, finalizando relatórios, quando a notícia explodiu pelo escritório. Fofocas viajam na velocidade da luz no mundo corporativo. Lancaster está convocando uma reunião geral, anunciou Marcela, praticamente correndo até sua mesa. Todo mundo, agora, no auditório principal.
O auditório estava lotado, centenas de funcionários, desde executivos seniores até estagiários, todos igualmente confusos. Reuniões gerais eram raras na Lancaster Enterprises, geralmente anunciando reestruturações massivas ou mudanças dramáticas. "O que está acontecendo?" sussurrou Carla, sentando-se ao lado de Camila. "Você sabe de algo?" Ela balançou a cabeça, genuinamente perplexa. Enzo não mencionara nenhuma reunião. O que estava planejando? O burburinho cessou abruptamente quando ele entrou. Impecável em seu terno azul marinho, postura confiante, olhos percorrendo a multidão até encontrarem os dela. Por um instante fugaz, um pequeno sorriso curvou seus lábios, visível apenas para ela. "Bom dia a todos", começou ele, sua voz forte preenchendo o espaço. "Agradeço sua presença em tão curto aviso." A tensão era palpável. Demissões em massa, venda da empresa, as teorias proliferavam em sussurros nervosos. "Nos últimos 5 anos, transformamos a Lancaster Enterprises na potência que é hoje", continuou ele. "Expandimos, conquistamos mercados, multiplicamos lucros." Há sentimentos nervosos pela plateia. Onde queria chegar? "E fizemos isso", prosseguiu, seu tom mudando sutilmente, frequentemente sacrificando o elemento humano, o equilíbrio, a compaixão. Sobrancelhas ergueram-se em surpresa. Este não era o discurso típico do CEO, conhecido por sua implacabilidade. "Eu mesmo liderei esse caminho", admitiu ele, surpreendendo a todos com a autocrítica. "Priorizei resultados acima de pessoas. Exigi sacrifícios sem oferecer suporte. Criei uma cultura de medo, não de motivação." O silêncio agora era absoluto. Centenas de olhares fixos no homem que, pela primeira vez, parecia verdadeiramente humano diante deles. "Isso muda hoje", declarou com firmeza. "A partir de agora, implementaremos mudanças significativas na cultura desta empresa." Passou a detalhar iniciativas surpreendentes, horários flexíveis para pais e mães, creche corporativa, programas de bem-estar, revisão das políticas de promoção. A audiência estava atônita. Era como se um impostor tivesse substituído o Enzo Lancaster que conheciam. "O que provocou essa mudança repentina, senhor?" perguntou um executivo sênior, verbalizando o que todos pensavam. Enzo fez uma pausa, seus olhos novamente encontrando os de Camila na multidão. "Digamos que alguém me ensinou que força verdadeira não vem de criar medo, mas de demonstrar humanidade", respondeu ele. E falando em humanidade, seu tom mudou, tornando-se mais pessoal. Camila sentiu um frio inexplicável na espinha. Há alguns meses, uma funcionária nossa enfrentou um dilema que muitos pais e mães enfrentam diariamente: equilibrar trabalho e família quando os sistemas de suporte falham. Os olhares começaram a se voltar para Camila, que sentiu o rosto esquentar. Ela trouxe seu filho para o escritório, arriscando seu emprego porque não tinha alternativa, continuou Enzo, descendo do palco e caminhando lentamente pelo corredor central. "Naquele dia, eu quase cometi o erro de demiti-la, seguindo nossas políticas rígidas." Ele continuava andando, aproximando-se dela a cada passo. O coração de Camila disparou. O que estava fazendo? Em vez disso, sua voz suavizou-se. "Aquela criança e aquela mulher me ensinaram o que eu havia esquecido há muito tempo: que empresas são feitas de pessoas, que liderança sem compaixão é apenas tirania, e que amor, sim, amor, é a força mais transformadora que existe." Parou diretamente na frente dela. Centenas de olhares atônitos os observavam. Camila Oliveira pronunciou seu nome com uma reverência que fez seu coração parar. "Você mudou esta empresa ao confrontar seu medo e fazer o que era necessário para seu filho. Mas mais importante, para completo choque de todos, inclusive dela, Enzo Lancaster, o temido CEO, o homem de gelo, o magnata implacável,
Ajoelhou-se diante dela. Você me mudou. Completou sua voz agora audível apenas para as filas mais próximas. Trouxe luz para uma vida que esteve na escuridão por tempo demais. Murmúrios espalharam-se pelo auditório. Alguns funcionários levantaram-se para ver melhor o que acontecia. De seu bolso interno, Enzo retirou uma pequena caixa de veludo negro. Sei que é inesperado e provavelmente inapropriado, continuou, abrindo a caixa para revelar um anel deslumbrante, mas elegantemente discreto. Mas nada sobre nós seguiu o caminho convencional. Lágrimas formavam-se nos olhos de Camila. Isto não podia estar acontecendo. Não aqui, não assim. Camila Oliveira, você me devolveu minha humanidade quando eu nem sabia que a havia perdido, declarou ele, sua voz firme apesar da vulnerabilidade do momento. Você e Noah me mostraram que é possível amar novamente, mesmo depois da maior das perdas. A multidão estava em absoluto choque. Alguns sorrisos começavam a surgir. Algumas lágrimas também. Quero construir uma vida com vocês, continuou ele. Ser o parceiro que você merece. O pai que Noah merece. Estou cansado de esconder o que sinto, de fingir que somos apenas chefe e funcionária quando você se tornou o centro do meu mundo. Pegou sua mão trêmula. Casa comigo? O tempo pareceu congelar. O auditório inteiro prendeu a respiração. Por um momento fugaz, Camila pensou em todas as complicações, as fofocas, as acusações de favoritismo, os ajustes profissionais que precisariam fazer. Mas então olhou nos olhos dele e viu o futuro que poderiam ter, a família que poderiam ser. Sim, respondeu simplesmente, sua voz embargada pela emoção. O auditório explodiu em aplausos ensurdecedores. Enzo deslizou o anel em seu dedo e então, sem se importar com a plateia, puxou-a para um beijo que selava sua promessa diante de todos. 6 meses depois, o gramado da mansão à beira-mar estava decorado com flores brancas e douradas. Convidados seletos, alguns funcionários que se tornaram amigos, familiares de Camila, alguns parceiros de negócios que se tornaram próximos, reuniam-se sob o céu azul perfeito. Dona Helena supervisionava Noah, agora com quase 2 anos, que caminhava orgulhosamente pelo corredor improvisado, carregando as alianças em uma almofadinha. Quando Camila surgiu em seu vestido simples, mas elegante, todos se ergueram. Mas ela só tinha olhos para Enzo, que a aguardava sob o arco de flores, seu olhar transmitindo tudo que palavras jamais poderiam expressar. Cada passo em direção a ele era um passo em direção ao futuro que nunca imaginara possível. Um futuro onde um bebê inesperado no escritório se transformara no maior presente que poderiam receber. Quando Noah finalmente os alcançou, Enzo o ergueu nos braços antes de tomar a mão de Camila. Minha família, murmurou, apenas para eles ouvirem. E ali, com o oceano de testemunha e o céu como bênção, 2 histórias de perda e solidão transformaram-se em uma única história de amor, recomeço e esperança. O CEO de gelo havia derretido, completamente, revelando não fraqueza como temera, mas a força verdadeira que só o amor pode trazer. Quanto a Camila, a mãe solteira que enfrentara o mundo sozinha por tanto tempo, encontrara não apenas um parceiro, mas um homem que via sua força como inspiração, não como ameaça. E Noah, ele ganhara um pai que o amaria com a ferocidade de quem sabe exatamente quão precioso é o presente de uma criança. 3 corações quebrados que juntos formavam algo completo. Imperfeito, talvez. Com cicatrizes, certamente. Mas real, verdadeiro e mais forte por causa das tempestades que haviam enfrentado. E quando trocaram votos sob o sol poente, todos os presentes testemunharam o poder transformador do amor. O tipo de amor que desafia probabilidades, transcende diferenças e reconstrói vidas das cinzas da dor.
O tipo de amor que começa, às vezes, nos lugares mais inesperados, como um escritório corporativo, numa manhã comum, quando uma mãe desesperada não tem escolha a não ser trazer seu filho para o trabalho. E um homem que esquecera como sentir, lembra finalmente como amar.